Ah, gente que dança, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa quarta live de apresentação dos grupos semanais da Escola Online da Rotina Aquela que Dança. São 6 grupos que começam agora em março. Essa semana toda a gente está fazendo as lives de apresentação com as pessoas que estão puxando essas propostas. Lembrando que o modo online, ele não substitui o modo presencial, são outras qualidades e ele tem tanto valor quanto o presencial e ainda conecta pessoas de diferentes geografias. Então, se você está assistindo no replay, pode colocar o dedo aí e avançar, que agora eu vou receber o Vasco e saudar as pessoas que estão chegando. E é isso, tamo juntos. Vamos lá, vamos lá. Oi, Paola, oi, Milene. Bom dia, tô chamando aqui o Vasco. Hoje tem o café. Olá, Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. boa noite, bom dia, boa tarde para ti também. Bom, primeiro dizer que estou muito feliz da gente poder estar fazendo esse encontro para conhecer a proposta do grupo Assíncrono Gravado, Corpo Abstrato, Danças Tradicionais Africanas, que vai estar sendo puxado então aí para você na rotina. Quero também deixar registrado que a gente fez uma experiência, né, prévia o ano passado, de 4 encontros, que foram feitos ao vivo, mas a gente também gravou, e como as pessoas começaram a se interessar pelo modo gravado, a gente aventou essa possibilidade de oferecer o curso gravado, por questões de agenda, né, do Vasco, por questões de fuso horário. Então, agora mesmo a gente está com 13 horas e 30, né, de diferença de fuso horário. Aqui são 9h20 da manhã e lá são quase 11 da noite, que ele está na Austrália agora. Então, estou muito feliz, Vasco, da gente estar fazendo isso, e hoje a ideia é de conhecer aí o seu grupo. Estou feliz também, obrigado pelo espaço e pela motivação também. Estou muito feliz de estar a compartilhar e ter esse espaço para compartilhar o que são meus pensamentos, o que é a prática abstrata a partir de danças tradicionais africanas. Meu nome sou Vasco, Vasco Pedro Mirim, sou moçambicano e estou aqui para falar um pouco sobre a prática abstrata, o que é prática abstrata, quais são os objetivos e o que seria de bom para o porquê você pode vir fazer parte desse grupo de prática abstrata a partir de danças tradicionais africanas. Mas normalmente acho que vou começar um pouco a falar sobre. Acho que eu tentar, porque a prática abstrata, o normal da prática abstrata tem sido muita coisa que venho a, acumulando a partir da minha experiência em dança. Tipo, hoje já tenho quase 10 anos a praticar dança tipo, praticar a dança de uma forma mais profissional. Então, 5 anos depois, há 5 anos antes, 5 anos depois de ter começado a dança, comecei a pensar em que é que eu posso criar como uma prática artista. Então, veio-me essa ideia de querer juntar diferentes práticas, mas sem perder o foco que é danças tradicionais africanas, porque comecei a dançar fazendo danças tradicionais africanas. E fui emergindo para danças contemporâneas. Nas danças contemporâneas fui aprendendo que posso ganhar outras formas de mover, ou posso incorporar diferentes formas, mas em diferentes danças. Não, a prática mesmo, a prática abstrata é mesmo descobrir a sua parte artesanal, tipo como é que tu podes esculpir o seu próprio corpo e estar disponível de fazer outras práticas. Então, primeiramente, a dança, a prática abstrata, mesmo começa mesmo mais com técnicas de danças tradicionais. Eu chamo isso de técnicas de dança porque normalmente em danças tradicionais não temos uma técnica definida. Então eu fui criando um vocabulário, que a primeira coisa que gostaria mesmo de fazer é o que faço quando estou à aula de práticas abstratas, é mesmo ensinar a dança tradicional do jeito como é puramente, e depois vou desenvolvendo certos
exercícios de improvisação que são mais abstratos. Então é levar o que já é o próprio artesanato, que é o próprio movimento da dança tradicional e transformá-lo para algo abstrato. E primeiro vou falar de danças tradicionais. Danças tradicionais, para mim, vejo danças tradicionais africanas como algo muito motivador, tipo, algo que te motiva, não só como bailarino, mas também quando tu sais, depois de ter feito aulas, que tu tens um ritmo para o dia, tipo, tu ganhas um certo ritmo para continuar o dia. Então, para mim, fazer as pessoas entender e executá-lo do jeito como tu achares, do jeito como o seu corpo pode responder a esses movimentos de dança tradicionais. Então, para mim, o mais importante, tem um certo vocabulário que é entender como tu podes vir a explicar a alguém, mesmo sem dançar, mas tu podes vir a explicar a alguém como é que se executa a dança tradicional. Há certos movimentos que são muito, como posso dizer, são movimentos mais autênticos, movimentos que já existem. Existem formas em danças tradicionais, existem formas, apesar de que quando tu vês a dança tradicional africana, parecer que é muito diferente, mas só seguir o ritmo, mas também fora do espírito, o movimento em si tem uma certa forma, cada tipo de dança tradicional tem uma certa forma, mas todas as danças tradicionais africanas, eu acho que elas têm uma forma que é similar para todas as danças. É uma forma similar que quando tu perceberes, estarás capaz de executar qualquer tipo. Acho que para mim, quando trago essa prática, se tu perceberes essas formas e princípios de danças tradicionais, tu podes ser capaz de executar outras danças tradicionais de outros sítios, de países diferentes ou culturas diferentes dentro de África. Então, para mim, essa é a primeira parte da dança tradicional, que é a prática abstrata, que focaliza mesmo em ensinar a dança tradicional, ensinar como é que tu podes incorporar o ritmo dentro do seu corpo, ensinar a pulsação, tipo, porque muitas das vezes, acho que nem só em danças tradicionais tens uma pulsação que sempre é uma vibração que tu tens dentro do corpo, que mesmo estás a acordar, tu acordas às vezes um pouco cansado, mas depois de fazer o primeiro movimento, tu acordas, vais para, não sei o que tu fazes, quem acorda vai tomar um chá, aquilo é podes levar aquilo como uma iniciativa ou um ritual. Então, a dança tradicional eu trago mesmo ela toda, como ela é pura, ensino e também tento falar sobre a própria dança que executamos e o próprio movimento, como se executa. Então, depois de aprendermos a dança tradicional, para mim, trago a prática abstrata. A prática abstrata é mesmo tentar destruir, não destruir, após tentar destruir o que é a dança tradicional. Mudo a perspectiva da dança tradicional como é, porque para mim dança tradicional normalmente é algo assim como um quadrado, é algo mesmo, é uma forma quadrada. Para mim destruir essa forma quadrada para algo mais aberto, a perspectiva da própria dança pode ser em termos de espaço e pode ser em termos de movimento, e isso vejo como algo que tu podes esculpir o seu próprio corpo como trazer movimentos puros que tu podes movimentos puros para ti mesmo, como é que o seu corpo pode incorporar-se em diferentes movimentos e tentar abrir a parte criativa da mente. E para mim a prática abstrata é quando já vamos para a parte que é mais improvisação, exercícios mais complexos que abre a mentalidade criativa da pessoa e também procurar a sua própria motivação naquilo que é mover com o seu próprio corpo e trazer algo do seu espírito. E tem um exemplo que às vezes, um exercício que faço dentro de danças tradicionais que é mais tentar subdividir a dança tradicional, tipo o movimento da dança tradicional, do jeito como é pura. Tento subdividir o movimento e tento fazer o movimento devagar e vou ganhando o ritmo, vai subindo o ritmo. E assim a pessoa que às vezes tenta fazer a dança tradicional e não consegue incorporá-la quando for rápido, então a pessoa tem a oportunidade de entender devagar, entender as partes de cada movimento subdivididos.
Aí vais perceber e vais começar a ter uma leitura do seu corpo, como é que seu corpo vai receber. Então, para mim é mais importante mesmo a pessoa. É uma forma de descobrir o seu próprio corpo, isso que eu chamo isso de prática abstrata, porque não é só a dança tradicional, mas também trago a dança tradicional como é, mas depois de aprenderes a dança tradicional, tu começas a entender o seu próprio corpo, a entender como é que tu podes mover, como é que tu podes criar formas em termos de movimento, como tu podes motivar a si mesmo, tipo, porque a dança tradicional tem uma parte que é emocional, que depende mais de qual é o objetivo de cada movimento, de cada dança. Cada tipo de dança, existem danças tradicionais que são focalizadas em momentos festivos, que são colheitas, então as pessoas trazem aquela felicidade da colheita, o movimento significa aquela coisa que é colheita. Existem momentos de tristeza que o próprio movimento também te traz dentro desse ambiente, desse espírito de tristeza, e tu tentas danças, fazes movimento, mas o movimento também te leva mais dentro de ti, mas existem movimentos que são mais abertos, que são mais de brincar, então onde, muitas das vezes em danças tradicionais, movimentos que são mais abertos de encontros, pode ser encontros familiares, encontros com amigos na rua, esses movimentos são mais improvisados, são mais assim, de uma certa forma existem danças tradicionais que só tem 2 ou 3 movimentos, mas dentro desses 2, 3 movimentos tu podes brincar com eles em diferentes perspectivas. E para isso também, só para falar que trago mesmo métodos de entender o corpo e anatomia do corpo, trago esses métodos como posso dizer, métodos contemporâneos e modernos, como forma de ensinar a pessoa, tipo, porque tive essa experiência, tive uma formação em danças contemporâneas na parte, em danças performativas, desculpa, e tive a oportunidade de aprender vários tipos de técnicas. E dentro desse tipo de técnicas, os professores sempre tinham uma anatomia de como dar um movimento, de onde é que o movimento começa, de onde que o movimento parte e para onde que o movimento vai. Então, para mim mesmo é trazer esse tipo de analogia dentro da estrutura de danças tradicionais. É mesmo subdividir o movimento de danças tradicionais com que a pessoa sinta-se livre de executar do jeito como ela quer. É só entender. Para mim, e não é muito importante a pessoa dançar ou fazer um movimento da dança tradicional, mas para mim é mais importante a pessoa entender e também que possa transmitir aquilo em palavras, também que possa levar algo que possa vir a ser útil em outras danças. Porque em danças tradicionais tem a parte do ritmo, tem a parte de motivar-se a ti próprio, tem a parte de trazer o seu próprio espírito, a parte de adaptar-se em movimentos. Tanto se tens um corpo mais, por exemplo, desculpa falar, mas por exemplo, tem aquele, algumas vezes já vejo em danças tradicionais, há crianças que fazem danças tradicionais e fazem saltos incríveis, mas são crianças, mas elas conseguem incorporar-se para isso. Há pessoas que já são um pouco mais jovens e fazem a mesma coisa que a criança já faz, enquanto as pessoas que são mais crescidas, mas elas sempre têm praticado aqueles movimentos. Quando ela dança, tu sentes, ela pode não saltar, mas tu sentes a força e a motivação dela estar ali a levantar o pé para cima, a mover. Então, para mim, muito também trazer essa motivação de que não existe um corpo certo para fazer danças tradicionais. Por isso que eu trago essas danças tradicionais usando métodos contemporâneos modernos de entender e executar. E depois de danças tradicionais trago alguns exercícios que eu criei próprio que chamam mais da parte abstrata das danças tradicionais, que tento destruir aquilo que é movimento de danças tradicionais, onde tu podes criar o seu próprio movimento. Então é mais isso. E também tem uma coisa que é muito forte em danças tradicionais, especificamente em danças tradicionais que são os pés, que são muito conectados com o chão e o próprio pelvis, que são exercícios que são muito específicos que eu gostaria de trazer, que são conectados com a pulsação no corpo e os pés também conectados com o chão. O que é que tu dás ao chão e o que é que o chão te dá.
Tipo, o chão é o que nos suporta, o chão é que nos dá vida, o chão é que nos faz nós sorrir, o chão é que nos faz nós chorar, o chão é que nos... o sol, a terra é que nos faz estar vivo. Então, para mim, é algo que é muito ligado com a terra e também é muito ligado com a própria vida, que tu estás aqui parado, estás conectado com a terra, és como uma árvore sempre nasce do chão, começa a crescer, até onde ela chegar, depois volta a cair. Então, mas é mais nesse ponto. Espero que tenham me entendido. Não sei se a Marília tem uma pergunta. Eu entendi, sim. Eu queria voltar um pouquinho, então, tentar que a gente converse um pouco como que isso vai aparecer, né, no curso. Então, é um curso gravado, ele tem 3 meses, e são aulas de 45 minutos. Né? Duas aulas de 45 minutos por semana, então vai ter um total aí são 12 semanas, 24 aulas. E aí essas aulas, elas têm uma progressão, você vai trazendo isso progressivamente, são temas, como que vai funcionar a aula? A aula vai ser mesmo, vai ter princípios, são princípios que não vai ser direto para a própria dança, mas vai ser mais para entender a dança e trazer a estética da própria dança, trazer formas e princípios para danças tradicionais. São alguns exercícios que em quase a maioria de movimentos de danças tradicionais estão presentes, que nem é uma coisa que estava a falar, a pulsação e o uso dos pés, e os pés conectados com o chão. Então, para mim, tem essa parte das danças tradicionais que vamos aprender mais aos princípios da dança tradicionais, que são as formas que sempre estão lá presentes em maioria dos movimentos. Não vamos fazer os 45 minutos de você. Acho que gostei mais dessa ideia de ser uma aula gravada. Se a pessoa vai olhar e vai escutar e vai ver o que estou a dizer, e a pessoa pode voltar a executar e pôr uma pausa, voltar a executar e voltar para trás, voltar a escutar, voltar a repetir de novo, e essa pessoa vai entender. E esse princípio, como a primeira aula, isso é mesmo nas primeiras 2 aulas, vamos falar mais dos princípios, que são as formas que são mais usadas e são sempre presentes, são certos exercícios que são sempre presentes em maioria de danças tradicionais. E daí vou ensinando mais movimentos de dança tradicionais, vou introduzir alguns exercícios de ritmo, que como é que tu incorporas o ritmo, porque às vezes há certas pessoas que, para mim, por exemplo, eu sou muito lento, para falar certo, tipo, tenho um ritmo muito lento. A maioria das vezes sempre tenho um pequeno atraso em certos exercícios, a maioria de danças. Mas tem uma coisa que sempre me guia para não ficar atrás. Não sei, tipo, como é que o ritmo pode ser, tu podes subdividir o ritmo em diferentes formas. O ritmo mais rápido tu podes subdividir e mantê-lo devagar, mas ainda dançar o mesmo ritmo. Então tem essa parte que é como tu incorporas o seu próprio ritmo dentro de outros ritmos. Então essa será a segunda parte da aula, que é como incorporar o ritmo dentro do seu corpo. E a partir daí tu vais apanhar a força e vais poder trabalhar com o ritmo, com o seu próprio corpo, com a sua própria experiência em dança, o seu próprio ritmo, como incorporar dentro de outros ritmos. Depois disso vamos mesmo trabalhar em diferentes danças. E pode ser por dia, acho que estava a pensar mais por dia, vai ser 2 ou 3 tipos de danças africanas. E lá para os meados das aulas, tipo, quando já chegamos no pico, mais para os meados, depois temos feito algumas 10 ou 12 aulas, depois vou começar, gostaria mais de trazer já aquilo que eu chamo de linguagem abstrata, que é a partir dos movimentos que vamos aprendendo, vamos distorcer os movimentos para o abstrato, onde a pessoa vai estar mais livre de fazer os próprios movimentos, tanto movimentos rápidos, depois distorcer para algo devagar ou algo mais rápido, ou trazê-los também para a sua própria linguagem, que são às vezes coisas de saltos
que são muito usadas em danças tradicionais, como é que tu podes trazer na sua própria linguagem o uso de pesos, a pulsação, o ritmo que é usado em danças tradicionais, como é que tu podes trazer em outro tipo de linguagem, pode ser mesmo dentro de danças contemporâneas, talvez tu fazes uma outra tipo de, como desculpa, tu fazes um outro tipo de prática, pode ser em contato de improvisação, como é que tu traz esse ritmo, essa coisa de olhar, como é que tu danças, como é que tu olhas quando tu fazes, praticas danças tradicionais, porque a maioria das vezes danças tradicionais são muito frontais, a maioria das danças tradicionais são muito assim, vão para frente, e a maioria deles são praticados em conjunto. Poucas danças são feitas em solo, em duas, três pessoas, mas existem algumas danças que são mesmo uma pessoa que dança e todos olham para uma pessoa. Então é trazer esse todo tipo de analogia dentro de ti, como é que tu podes usar essa coisa de frontal. Afinal, o que é esse de toda hora dançar na frontal? Às vezes, o que é esse de dançar na frontal? Talvez sentes-te muito frontal, como é que tu podes mudar a perspectiva, como é que tu podes usar todo o espaço. Como é que a sua parte de trás também pode ser envolvida no espaço. Então é só ter um pouco dessa noção do espaço, do próprio movimento, como incorporar um movimento para um outro ritmo, como incorporar o ritmo de danças tradicionais para um outro, como é que tu levas um outro ritmo para dentro de ritmos de danças tradicionais. E vai ser algo muito, como posso dizer, cardiológico, não, tipo, puxado. Vai ser uma aula tipo mais que transpiras mais. Mas o princípio mesmo, o princípio vai ser muito de conversa e explicações, explicar o que é dança tradicional, como é que tu executas movimentos dos pés, como é que tu executas movimentos com a coluna, como é que tu executas os movimentos com os pés, como é que tu usas o olhar, como é que tu podes trazer uma motivação ou trazer o espírito do próprio movimento, o que é que o movimento pode significar para ti, o que é que isso pode te motivar fora, depois de teres feito a aula, o que é que isso pode trazer para ti, então é mais isso. Muito, muito bacana. Ó, gostava de te falar, destrocer, em português do Brasil, a gente diria desconstruir, em português do Brasil. Yeah, Desconstruir. é isso aí que estava tentando. Legal. E precisa ter algum tipo de experiência para começar a fazer essas aulas? Não precisa ter nenhuma experiência, nem tem idade também. Nem tem Não tem idade. experiência, não tem idade. Não tem idade. I mean, e quando eu digo não tem idade, tipo, qualquer um pode executar. Tipo, às vezes, para mim, tipo, é algo aberto. O que mais precisa é a motivação da pessoa. A pessoa estar motivada e ter, trazer algo que lhe diz que quer fazer isso. E trazer um espírito por dentro. E esquecer, porque às vezes, para mim, tipo, não é dançar o que muitas das vezes em dança tradicional, danças tradicionais africanas, desculpa, são muito executadas para esquecer problemas da vida. Às vezes são muito executadas para. Tipo, tu trazes algum problema na mente, mas aquele momento que tu se encontras com pessoas é para sair daquela coisa e também resolver aquele problema, porque ali tu vais ter uma motivação. Depois de teres dançado, tu sais e rapaz, ainda tem esse problema, mas terás mais força de resolver o problema que tu tiveste fora, tá vendo? Não sei, tiveste um problema fora, tipo com alguém, não sei, família ou no trabalho, e sua cabeça está bloqueada, mas quando chega às danças é para libertar a mente, tentar estar feliz naquele momento ali a dançar e a transmitir aquele espírito e tentar trazer uma motivação. Quando tu fores a voltar de novo onde tinhas o problema, tu voltas mais motivado, voltas mais inspirado. Não, para mim não tem nenhuma idade. É a pessoa ter uma motivação própria também de estar. Não está para. A pessoa vem porque gostaria de fazer, mas a pessoa também tem que estar motivada. E a partir daquela dança, com certeza a pessoa vai ficar mais motivada ainda. E se a pessoa ela for estudante de dança ou está se profissionalizando em dança ou é já um profissional de dança, você acha que também as aulas são um espaço interessante para ela se aproximar das danças tradicionais africanas e também
do seu próprio, da sua própria abordagem, né, de construir as formas e levar isso para o campo da improvisação, ou você acha que vai ser que quem já tem mais experiência vai ficar entediado? Como que você percebe isso? Yeah. Até para mim, uma coisa que até gostaria muito de ter pessoas que estão a se formar em dança, estão a estudar dança, porque é esse ponto de tentar ter uma definição, não uma definição clara, mas também a pessoa entender que em danças tradicionais tu podes construir um vocabulário. Porque aquilo é um vocabulário. Então, para mim, é mesmo trazer esse tipo de gente que gostaria de aprender mais sobre dança e seria um espaço para, porque em algum momento há alguma similaridade em certos princípios usados em danças tradicionais que são também usados em balé. O que eu acho, há coisas que em danças tradicionais usamos muito o play. O play também, ela existe no balé, mas em danças tradicionais nós não demos esse nome de play. A pessoa só praticando a dança fica em play. Há certos movimentos que aparecem das danças tradicionais e não são feitos muito, não são pensados para se fazer, mas eles só aparecem, tipo, assim o corpo já age, mas para mim trazer essa parte espontânea e tentar defini-la e explicar como é que isso acontece. Então para mim seria algo, tipo, estaria muito feliz de ter pessoas que estão a fazer dança, estão a estudar dança e teria mais perguntas também. Gostaria de ter muitas perguntas que as pessoas pudessem perguntar sobre certos movimentos. Eu acho bacana porque vai ser também a primeira vez que a gente vai oferecer, né, aqui na Mutina, aquela que dança o curso gravado. Então a gente vai pensar como que essa comunicação vai acontecer entre você e as pessoas que vão fazer o curso, né? Como que essas perguntas voltam. E eu penso que se você e todo mundo que vier topar, a gente pode também, no meio disso, combinar um encontro ao vivo, né? Que não vai ser, né, o curso não é ao vivo, mas a gente pode combinar um momento de encontro ao vivo para também as pessoas poderem conhecer você, né, e se conhecer, seria bacana, eu acho. O que você acha? Seria bom até mesmo dentro do próprio como posso dizer, dentro do próprio curso gravado, se as pessoas pudessem mandarem mensagens, tipo, mandarem mensagens daquilo que acharam da aula ou mandarem mensagens mesmo dentro da própria medicina, então vou lendo as mensagens, vou tentar respondê-las de uma forma geral e as pessoas vão entender mais, porque acho que também vão me mandar perguntas, espero que me mandem perguntas, então podem escrever mensagens também ou comentar, terem a dança foi assim, entender alguma coisa. Eu tenho uma pergunta X, então vou juntando as perguntas, vou responder de uma forma mais aberta, com que seja algo geral para todos. Mesmo abrindo um espaço para um livro também, às vezes pode ser um livro de alguns minutos ou meia hora, não sei, mas para ter também essa proximidade com quem estiver a fazer aula, tipo, ter uma proximidade de fazer um livro também, acho que sinto que estaremos conectados com o grupo da prática abstrata. Sim, muito bacana. E dizer também que as pessoas todas que vierem para o grupo, né, o grupo assíncrono gravado aí de corpo abstrato, danças tradicionais africanas, que está sendo puxado pelo Vasco, também vão fazer parte da comunidade de prática, né, da Mutina, e estão convidadas para as nossas jam sessions, né, de improvisação, que vão acontecer dentro do ambiente da escola online, que não são exatamente, né, dentro do campo das tradicionais africanas, são jams de improvisação coletiva de dança que acontecem mesmo no espaço virtual e que vão estar trabalhando com contact improvisation, também a prática abstrata, outras técnicas de educação somática, movimento autêntico, né, das outras pessoas. E aí todo mundo também vai ter esse momento de se encontrar. As jams acontecem ao vivo.
mesmo sendo online. Quem nunca foi, eu encorajo, porque são muito interessantes, como experiência de improvisação coletiva mesmo, né? Mediada aí pelo online. Vou registrar aí. Yeah. Também tem uma coisa, para mim, tem uma coisa que gostaria de dizer, né? Gostaria mesmo de tirar um pouco. Tenho escutado muito de muita gente que às vezes dizem: Uau, danças africanas são muito fortes. Danças tradicionais africanas são muito fortes. Às vezes é difícil de executá-las, mas para mim é tirar esse tipo de pensamento, de pensar que são muito fortes, é difícil de executar. Só pode serem executados por um africano, talvez alguém que pratica dança, mas para mim acho que isso é o que também gostaria de destruir esse tipo de pensamento, porque para mim é um movimento que nem um outro, então um movimento que nem outro que tem sensações, tem sua própria energia, tem seu próprio ritmo, não é só saber e incorporá-lo. Qualquer tipo de corpo pode fazer e é capaz de mover como qualquer um outro africano. Então, para mim, quer mesmo acabar com esse tipo de coisa, de pensar que também, tipo, transportar, como posso dizer, não transportar, exportar essas danças tradicionais africanas, exportá-las para outros sítios, tipo, para que viajam para outros sítios também sejam estudadas, não só estudadas no livro, mas estudadas no corpo e também no livro e também teoricamente e fisicamente. Tá ótimo. Alguém que está aqui gostaria de fazer alguma pergunta para o Vasco ou sobre os grupos em geral? Pode escrever aí nos comentários que a gente está aqui para isso. Acho que está alguém que vai fazer uma pergunta. Talvez. Vamos ver se alguém nos surpreende com uma pergunta. Nos brinda aí. Aí seria bom. Seria bom, né? Seria bom. Eu também sou louca por perguntas. Da hora que seja pode ser uma pergunta com um sorriso. Assim. Ai, sabe que eu gostei muito, Vasco? Eu não tinha ainda escutado você falar desse jeito, né? Que as danças tradicionais africanas têm uma parte que é emocional. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas talvez valha a pena. Olha, a gente recebeu uma. Tem uma pergunta. Vão ser vários estilos de danças? Sim, vão ser vários estilos de dança, tipo, aprendi muito danças tradicionais moçambicanas, mas tive a oportunidade de ter uma formação em Senegal, onde aprendi também danças tradicionais do Oeste da África. Então vai ser mesmo viajar dentro de África, do Oeste de Moçambique para o Oeste da África. Tipo, não todos os países de Moçambique, mas já pratiquei vários tipos de dança do Oeste da África, de Senegal, de Costa de Marfim, alguns movimentos de danças tradicionais do Benin, do Togo. Aprendi um pouco também para dizer que também vou ensinar o Afro Dance, o que acho diferente de danças tradicionais, é uma forma, são movimentos um pouco modernos. Afro Dance são movimentos, não havia falado disso, Afro Dance são movimentos que são juntados a partir de movimentos modernos, que já sabemos que danças modernas, a maioria são danças modernas do ocidental, são um pouco juntados com balé, alguns movimentos que é muito de ponte, chutar o pé para cima, isso chama mais de Afro Dance. E tem um certo ritmo que é chamado Afro, que não é muito puro africano, mas existe já aquele que são danças tradicionais puras. Mas já vou ensinar várias danças de vários países. Sim. E me diz uma coisa, as pessoas vão chegar a aprender alguma coisa assim que seria como uma coreografia? A aula vai nesse sentido, constrói pequenas sequências coreográficas? E é assim, sim, vai acontecer. A maioria de movimentos de dança tradicionais são mesmo
coreografadas. Tipo, tem uma sequência. Os movimentos têm sempre uma sequência. A maioria deles. Sim, muito bom. Obrigada pela pergunta, Deisila.silva. Já estava a dizer algo antes, Maria. Antes Ah, da é? pergunta, estava a perguntar. Estava a comentar sobre essa fala, né, que você fez, essa informação de que as danças tradicionais africanas, elas têm sempre um componente que é emocional. Então, que a prática das danças tradicionais africanas traria também um aprendizado nesse nível da relação com as emoções. E aí eu me lembrei Yeah, yeah. daquela outra conversa que a gente fez, que era sobre o uso das expressões faciais dentro das danças tradicionais. Se você quiser comentar alguma coisa desse aspecto, seria legal escutar. Essa parte da expressão facial, muitas das vezes eu gostava de dizer, depende de que tipo de dança estás a trazer, que tipo de danças estás a trazer. Existem danças que são muito mais tipo, estás a festivar uma colheita. Antigamente as pessoas quando faziam, acho que até agora alguns sítios, algumas aldeias ainda fazem isso. Quando é a época de colheita, eles trazem uma certa alegria, tanto facial, tanto no corpo, tipo algo que o corpo traz e o próprio movimento que vai aparecer lá é algo mais tipo de agradecer e ficar feliz que estão a fazer a colheita, estão a ter a comida. E se for um ato mesmo, tipo um ato de trabalhar, o movimento também vai sentir que o movimento é muito forte e a própria expressão no corpo e na cara também é aquela tipo de estar a cortar, a capinar ou a cortar coisa, o capim para poderes plantar. E tem um exemplo de que havia dito da dança Xigubu, que é uma dança que é praticada, traz aquelas emoções de guerra, que sempre usas algo para se defender, que é o escudo e a lança. Então, ali as coisas e gritos são muito fortes. E o próprio movimento mesmo é tipo chutar no chão e o movimento é mais forte. Então a emoção também não é aquela leve, a emoção da cara, a cara também ela muda. Tipo, estás talvez em combate com alguém, então tens de trazer mesmo aquela força, aquela emoção de combate. Combate ao mesmo tempo felicidade, porque o tambor que toca ali, o tambor te dá uma energia, tipo um tambor que te dá é um certo espírito. Pode ser o espírito de ancestrais, o que é, mas o tambor também é a música do tambor, o som do tambor te dá aquela força e energia de continuar a lutar, não deixares cair, tipo, estar motivado. Então, yeah, cada dança, cada tipo de dança tem a sua própria emoção, cada tipo de dança te leva para diferentes sítios, diferentes cerimônias. Sim, eu acho muito interessante, assim, como uma prática que vai levar ao desenvolvimento humano mesmo, né? Está a ler, né? Vamos ler. Ó, tem uma Uma dúvida. pergunta para. É a Paola que é Ah, Sinambi. ok, estou a ver. É, Tem uma dúvida. As primeiras turmas serão as 4 do curso de dezembro, mais outras novas, ou serão todas novas? As primeiras turmas, será que você quis dizer as primeiras aulas, Paola? acho que ela está o que ela está a perguntar é que está a tentar perguntar o que fizemos da última vez em dezembro, que é as Não, primeiras 4 cursos de dezembro. eu então acho que são as. Ah, não, tipo, está a perguntar se vamos. Acho que entendi a pergunta dele. Ela está a perguntar, tipo, as aulas que tivemos da última vez serão adicionadas agora ou não? Serão novas aulas. Não serão aquelas aulas que tivemos em dezembro, não. Serão novas. Aquelas. E terá princípios, terá um princípio e um desenvolvimento. Em dezembro estávamos a tentar trazer tudo assim no mesmo pacote. Era como um master. E também agora as aulas elas vão ser gravadas mesmo, assim, né? Não vai ser a gravação do Zoom, vai ser a gravação. Então
né? Tem um roteiro da aula e vai ser gravada a aula para o gravado. Então não vai ser o mesmo vídeo daquelas aulas, não. Vão ser gravações todas novas. Aham. Legal, boa pergunta, obrigada. Bom, acho que é isso. Você quer deixar um convite final aí? Convidar as pessoas, depois a gente vai fazer cortes, né, desse vídeo. Aí, então, se você quiser fazer um convite aí para as pessoas chegarem no seu grupo, acho que esse é o momento. Já, para quem estiver a ouvir o vídeo, se puderes compartilhar com outras pessoas também, estou a convidar-vos para a prática abstrata e danças tradicionais africanas, que será muito bom para praticar e para construir sua própria, usar essa, como posso dizer, usar essa prática para a sua própria, para o seu dia a dia, para a sua própria prática artística. Pode ser estar aberto mesmo para pessoas que fazem outros tipos de disciplinas artísticas, mesmo pessoas que não fazem dança, está aberto para tudo. O mais principal com essa dança, com essa prática, com o grupo de prática abstrata é mesmo aprender e ser criativo e felicidade, estar feliz e motivado. São coisas que são mais importantes para mim. Gostaria mesmo, seria muito bom as pessoas estarem lá, fazerem parte da aula e trazer a motivação e adicionamos mais motivação com a aula. Como diz, postarmos. O quê? Porque a palavra, como dizem ultimamente, as pessoas falam da palavra postar, Pós? Não percebi. e a postar, tipo, vacina adicional. Tipo, tu vens com a sua própria motivação e dentro da aula vamos adicionar mais motivação. Tipo, tens de vir já motivado, então, e adicionamos mais com a aula. E aí muita felicidade dentro da aula, tipo, vamos estar mesmo sempre a compartilhar a felicidade. Muito bom. E chama mais pessoas. Quem estiver aqui a escutar o vídeo pode convidar mais pessoas. Prometo que vai ser muito bom praticar juntos. Ótimo, acho que até eu acho que vou me inscrever nessa aula aí, hein? Estás bem-vinda. Maravilha, então vamos encerrar. Eu quero aproveitar também a oportunidade de fazer um convite geral para todo mundo conhecer os grupos semanais da Escola Online da Multiscala que Dança. São grupos para dançar muito, para estar em grupo, fortalecer os nossos vínculos, e esse fortalecimento dos vínculos ele acontece mesmo mediado, né, pelos equipamentos eletrônicos e pela internet, que é o modo online. Aqui a gente tem desenvolvido o modo online já há 2 anos, e isso é pouco perto do que a gente ainda vai desenvolver, mas é muito também, né? 2 anos já dá para ter desenvolvido muitas estratégias. Vou convidar de novo, são 6 grupos, são profissionais, pesquisadores, pesquisadoras aí do campo da improvisação de dança que vão estar compartilhando as suas pesquisas por um período de 3 meses. É o primeiro ciclo da escola online. Então, fica o convite. A gente vai ter uma live hoje à noite com o Conrado Faldo, que vai trabalhar elementos do movimento autêntico aplicado na improvisação, e amanhã de manhã com a Maíra Barros, que vai trabalhar uma proposta que ela chamou Dançar, Ato de Experimentar. Então, se você ainda não escolheu o seu grupo, venha nas lives para sacar aí a vibe das pessoas e escolher um grupo para chamar de seu. Muito obrigada, Vasco, todo mundo que entrou, obrigada pelas perguntas, e ajudem aí a espalhar a palavra sobre esses grupos semanais, porque já já começa, tá bom? Obrigado. E obrigado para todos, mais uma vez. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tamo juntos, então. Até já. Até já. Vou desligar aqui. Beijo. Beijo.